Olá, queridos estudantes, espero que estejam tudo bem com vocês. Hoje a gente vai estar tendo uma aula introdutória sobre oficina dentro de um setor de radioterapia. Eu vou falar de alguns acessórios e de alguns equipamentos, ok? Provavelmente na próxima aula a gente vai estar continuando ainda esse assunto, que ele é bem vasto e ele é bem interessante para o tecnólogo. Então a oficina, ela é um ambiente, é uma sala dentro do setor de radioterapia com a qual o tecnólogo deve estar bastante familiarizado. Por quê? Porque o tecnólogo e o técnico de radioterapia, vocês são responsáveis por esse setor, que deve ter conhecimento profundo das técnicas. Então, vocês devem ter conhecimento profundo das técnicas de planejamento do tratamento, porque é a partir do planejamento do tratamento que a gente vai precisar colocar ou um acessório na máquina, como o bloco que a gente viu na aula passada, ou então um acessório no paciente, e isso vem do planejamento do tratamento. Os acessórios, eles são padronizados, existem vários no mercado. Outros, o próprio tecnólogo cria dentro do hospital. Mas ele cria em cima de alguns materiais que são mais utilizados na rotina, no dia a dia, certo? Além disso, dentro da oficina, a gente tem que ter uma boa capacidade de interagir com o médico assistente. Por quê? É aquilo que eu sempre falo, em radioterapia, o diálogo entre os profissionais, ele é contínuo. O médico é quem prescreveu o acessório ou imobilizador, então nós precisamos estar em constante diálogo com esse médico, né? Então, é nesse lugar que serão moldados acessórios necessários para imobilização e conforto do paciente. Mas também nesse lugar a gente vai fazer o quê? Nós vamos construir blocos de chumbo para colimar o campo de radiação. Na aula passada, vocês viram, pessoal, que para feixe de elétrons, nem toda máquina tem aquele colimador multilâminas, que é aquele colimador encaixado no cabeçote da máquina. Tem máquinas que têm apenas esse acessório para fótons, feixes de raio-x. Então, como é que eu faço o formato do campo que não seja um campo quadrado ou aquele campo retangular? A gente vai usar justamente blocos para colimar esse campo. E esses blocos, eles são confeccionados dentro da oficina. Então, além dos acessórios para imobilizar e dar um conforto para o paciente, a gente também vai fazer blocos que são colocados na máquina. Então, são duas coisas que a gente trabalha na oficina. Uma diretamente relacionada com o paciente e outra diretamente relacionada com a máquina de tratamento, ok? Muito bem. O que tem dentro dessa oficina, então? Quais são os componentes e equipamentos? Os materiais necessários para a modelagem, ou seja, os materiais na sua forma bruta, parafina, chumbo, acrílico, se bem que acrílico a gente praticamente não usa mais, plásticos, polímeros termoplásticos, gesso. Muitas vezes você faz um molde de gesso para imobilizar o paciente. Então, esses materiais, eles estão estocados na oficina, certo? Guardados lá no armário ou qualquer lugar parecido, semelhante. E os equipamentos necessários para eu fazer essas modelagens. Então, tem os materiais na sua forma bruta e tem toda uma aparelhagem necessária para eu moldar e manipular esses materiais. É basicamente isso que tem na oficina e a gente vai estar falando de cada um deles ao longo dessas nossas duas próximas aulas. Então, hoje é uma aula parte 1. Vamos começar pelos materiais. Um dos materiais que a gente encontra em setores de radioterapia mais antigos ou às vezes em hospitais públicos que não têm muito recurso, você pode ser obrigado a trabalhar com parafina. Parafina ela é um pouco mais antiga, certo? É uma técnica antiga de fazer o que a gente chama de bolos. Hoje em dia tem outros materiais, mas se por algum problema de fornecimento o hospital não conseguiu pagar a conta ou então está faltando, vocês podem fazer esse bolo com parafina. Por que parafina, gente?
A densidade do corpo humano ela é semelhante à da parafina. Veja que eu estou dizendo que é semelhante, não é igual. Então, as propriedades de atenuação da radiação, né, a interação da radiação com a matéria, vai ser um pouco semelhante e equivalente ao que acontece dentro do corpo humano. Então, esse material ele vai funcionar como um imitador do corpo humano, com certa semelhança, e ele é usado para aquilo que a gente chama de bolos homogeneizador. O que é o bolos homogeneizador? Ele é usado quando a gente precisa compensar tecidos. Como assim? Vamos supor que um paciente fez uma cirurgia aqui de pescoço, certo? E teve que tirar muito tecido aqui do pescoço. Então, na hora que você faz um planejamento para irradiar, fica difícil você atingir a profundidade correta se está faltando muito tecido que foi extirpado cirurgicamente. Então, você vai fazer o que a gente chama de bolos homogeneizador para compensar aquela falta de tecido. Muitas vezes a gente usa um bolo simplesmente para compensar a irregularidade do corpo, porque a gente sabe que o feixe de radiação que chega até a superfície, ele é plano. E se a superfície não for plana, eu preciso dar uma dose única numa linha aqui e eu tenho muita diferença de profundidade já na superfície, eu posso usar um bolos, porque aí a minha superfície passa a ser uma linha única, certo? E aí eu consigo fazer uma linha de profundidade mais homogênea de dose. No caso da parafina, como é que a gente molda ela? A manipulação dela é fácil, ela se liquefaz simplesmente em banho-maria, panelinha mesmo. Então, qual é o equipamento que a gente tem na oficina para manipular a parafina? Às vezes a gente tem um fogareiro e realmente uma panela que sempre limpa, esterilizada, que só fica no ambiente hospitalar, que você pode, num banho-maria, liquefazer essa parafina, moldar ela enquanto ela estiver quente, lógico, né? Quente que não queima a mão, e ela vai endurecendo e assumindo o contorno que você quer assim que ela esfria. Então a parafina ela é de fácil manipulação. Aqui tem um exemplo de bolas de parafina homogeneizador de isodose, é aquilo que eu estava falando. É para a gente mexer na dose. Esse cara se chama bolos, a gente sempre põe ele na superfície. Aqui embaixo a gente tem uma máscara já moldada com o rosto do paciente. Pode ser sobre a máscara ou não, a gente pode colocar um bolos direto na pele do paciente. No caso de cabeça e pescoço, aqui embaixo é para segurar, é para imobilizar. Nós vamos falar mais à frente nas máscaras. Certo, pessoal? Tudo bem? Vamos entender um pouquinho melhor o que é esse tal de bolos, então. Como eu disse para vocês, a parafina ela já está meio em desuso, ou então a gente encontra ela em hospitais que não tem muito recurso, né? Porque ela tende a ser mais barata. Mas o bolos ele pode ser feito de poliestireno ou qualquer composto que seja equivalente ao tecido humano. Então a gente tem algumas substâncias, normalmente polímeros, que são equivalentes ao tecido humano. Acrílico é um deles, às vezes a gente tem uma caixa de água também é um deles, né? São tecidos equivalentes. Então aqui a gente tem um outro exemplo de um bolos que é bastante usado aqui no Brasil. Aqui esse bolos é de um material tecido equivalente, que não é parafina, ele é bastante maleável e ele tem diversas espessuras. Se vocês observarem, esse aqui é fininho, esse aqui é um pouco mais grosso, esse aqui eu tenho um bolos de uma espessura um pouco maior. Isso vai variar de acordo com o quanto que eu preciso puxar a minha dose para cima. Vamos entender. Quando é que a gente põe esse negócio na pele, em cima da pele do paciente? Lá? O paciente está lá deitado e a gente vai ter que usar um bolos. Quando a gente precisar, além de compensar tecido, que foi o que eu expliquei antes, você tem uma superfície muito irregular, usa o bolos, a gente também vai usar ele quando eu precisar superficializar a dose, ou seja, trazer a dose máxima para a superfície da minha pele. Uma característica da interação da radiação com a matéria
é que eu nunca deposito a dose máxima logo de cara naquele lugar onde ela começa a interagir. A dose máxima ela tem um pico que acontece mais para dentro do corpo humano. Vamos supor que esse pico de dose máxima seja lá a 1 centímetro. Joguei uma radiação e só depois que ela penetrou 1 centímetro no corpo da pessoa é que ela vai atingir o máximo de dose. Mas 1 centímetro já não é mais pele. Como é que eu faço para tratar com a dose máxima na pele se naturalmente a interação da radiação com a matéria faz com que a radiação penetre em 1 centímetro e só a 1 centímetro tem um pico de dose? Eu vou simplesmente colocar um material tecido equivalente na superfície, porque aí o meu feixe começa a interagir na superfície com esse bólus, como se fosse uma superfície do paciente, e aí eu consigo 1 centímetro de bólus já interagiu, passou aqui e no final desse cara, se ele tiver 1 centímetro, que já é a pele do paciente, vai justamente dar a minha dose de máximo. Então vamos supor, se eu quero uma dose de máximo na pele e eu estou usando uma energia e um tipo de radiação que dá essa dose em 1 centímetro de profundidade, eu vou pegar esse material de 1 centímetro, colocar em cima da pele do paciente, que a radiação vai bater primeiro neste material, depois que ela atravessar esse 1 centímetro, ela vai estar no pico de dose máxima e aí ela chegou justamente na pele do paciente. Então a gente diz que os bolos eles são usados para corrigir uma falta ou um excesso de dose na superfície, quando lesões superficiais são tratadas. Dependendo da energia, do tamanho de campo e da colimação, a dose na superfície pode estar a 10 ou a 30% abaixo da dose máxima. Foi aquilo que eu falei para vocês. Não cheguei na dose máxima. Então é como se eu botasse mais tecido para fora do corpo da pessoa para que a radiação interaja. No ponto que eu quero. Isso se chama superficializar a dose. Eu trago para cima, para a pele da pessoa, o meu pico de dose máxima com esse acessório. Uma outra questão, falando agora nos avanços tecnológicos do bolos, é que se a gente pegar, por exemplo, uma isodose aqui, isso é uma superfície que está bastante irregular. Se eu uso um bolos assim, padronizado, simplesmente pego essa malha aqui e jogo em cima da pessoa, eu vou simplesmente ter esse tipo aqui, ó, de dose no paciente. Mas vamos dizer que o meu alvo é essa região aqui. Então eu posso fazer bolos customizados. Ao invés de jogar uma coisa padronizada aqui, eu posso fazer isso com parafina. Eu vou lá e customizo, faço um molde, que pode ser num isopor, jogo a parafina dentro para esperar ela secar, ou eu vou moldando, né? No caso da parafina eu nem preciso de molde, porque na parafina a gente molda lá com a mão. Só que hoje em dia tem um avanço tecnológico que materiais 3D, a gente usa impressoras 3D para fazer esse tipo de molde. Então, como é que é o processo dessa impressora 3D? Eu nunca vi isso no Brasil, isso eu peguei de um site do fabricante aqui, usando fora do Brasil, mas a gente tem aqui, por exemplo, aqui na esquerda, eu tenho meu sistema de planejamento, vejam bem, a tomografia da pessoa e uma região muito irregular que é o nariz, né? Então eu quero aqui homogeneizar essa dose. A pessoa no próprio sistema de planejamento insere um bolos virtual, nós vamos ter aula só de planejamento, vocês vão ver como é que funciona esse software, você pode criar um bolos virtual aqui em verdinho e no caso você manda isso para a impressora 3D. Aqui é uma preparação desse material, ela está injetando aqui algum componente necessário para esse material vai ser um material tecido equivalente, então não é esse material que a gente compra aí de impressora 3D normal, vai ser um material tecido equivalente, que aí você imprime 3D exatamente no formato do paciente, que era aquele formato planejado no computador.
Então tem muitas pessoas usando impressoras 3D com um material que você carrega na impressora 3D, né? Porque a impressora 3D ela funciona com um tipo de resina, né? Que ela vai aqui depositando essa resina e forma a modelagem que você quer. Você usa então um material, uma resina entre aspas, que seja tecido equivalente, prepara esse material e você simplesmente tem o formato aqui do próprio paciente, certo? Esses esparadrapos e essas outras coisas são coisas que o tecnólogo para posicionamento acaba riscando tudo. Beleza, pessoal? Então isso é um avanço tecnológico, o uso de impressora 3D para a gente personalizar o bolos. O bolos ele é sempre personalizado. É paciente a paciente. Todo acessório ele é sempre personalizado. Tudo ok de bolos, pessoal? Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar um e-mail, né? Para o meu e-mail, o e-mail da professora lá, patriciabarbosa@udc.edu.br, que a gente vai respondendo, ok? Vocês podem perceber que além do bolos aqui para homogeneizar a dose, eu tenho aqui nessa paciente uma máscara toda furadinha. Isso aqui é para a paciente poder ficar totalmente imóvel. Então até agora a gente falou de um acessório que ajusta a dose, certo? Tem a ver com planejamento. Agora eu vou falar de um acessório que imobiliza o paciente. A gente sabe que em radioterapia é muito importante a gente acertar o alvo, porque nós damos doses letais. E para acertar o alvo, esse paciente ele não pode se mexer de forma alguma, ele não pode mexer nem 5 milímetros, nem 1 centímetro. Né? Ele não pode espirrar, ele não pode ter nenhum movimento involuntário durante o tratamento. Então, assim, uma coisa bastante utilizada aqui no Brasil são materiais, aqui fora também, são materiais termoplásticos. Então, o material termoplástico é um polímero, que é basicamente um plástico, que ele fica mole quando a gente aquece e ele vai endurecendo à medida que ele vai esfriando, muito semelhante à parafina, só que a gente não faz isso meio com banho-maria. Ele é disponibilizado comercialmente em forma de placas, então tá aqui aquele material furadinho, olha que bacana, a máscara vem assim pra gente, toda certinha, depois é que a gente estica no paciente e esses furos ficam assim. Então ela tem uma moldura plástica rígida, que é um suporte, isso aqui não se altera quando a gente põe em água. E você tem o material termoplástico aqui dentro que você vai moldar no paciente. Isso aqui é tipicamente uma máscara de cabeça, isso aqui acaba mais ou menos no queixo do paciente. Essa aqui é cabeça e pescoço, eu consigo puxar para o pescoço. Não é só imobilizador de cabeça que a gente usa termoplástico. Existem outras partes do corpo que a gente pode também usar material termoplástico para imobilizar o paciente. Aqui eu tenho uma máscara que ela vem cabeça, pescoço e ombros. E a moldura dela, veja como é que é bem maior essa moldura, também pega até o ombro do paciente. Isso aqui são pinos que eu vou travando num suporte de acrílico. Vou mostrar logo para vocês como é que é esse suporte de acrílico. Então, aqui é a parte do material que é rígida, não é moldável. Aqui eu tenho pinos para travar esse paciente num suporte de acrílico que eu coloco em cima da minha maca. E aqui eu tenho material que eu esquento e ele se molda. Aqui tem um frame termoplástico para mama. Então, já num outro suporte de acrílico, a gente prende esse suporte aqui, ó, nessa prancha, tá vendo? E aí você consegue prender toda essa região do tórax superior e da mama de pacientes. Então isso é um mobilizador de mama que também é termoplástico. Ele inicialmente é assim, depois a gente estica e modela no paciente. Já fazendo uma palhinha, aqui nessa foto a gente tem vários outros posicionadores. Então para a gente tratar a mama, isso aqui é uma rampa, que a gente chama uma rampa de mama, certo? Essa rampa ela é do mesmo material da mesa do acelerador linear, então ela é bem radiotransparente, extremamente fina
e aguenta muita carga. Com esses braços que são os apoiadores para o posicionamento de mama, porque a mulher tem que se tratar nesta posição, ela não pode se tratar com o braço abaixado, porque a mama desloca. Então esse é o melhor posicionamento para a gente tratar a mama, e ela segura aqui. Para que dê um conforto na coluna do paciente, a gente coloca esse apoiador também de pernas e joelhos aqui, para você ter um conforto anatômico, para a coluna ela estar totalmente apoiada e o paciente conseguir ficar assim. Agora é interessante, gente, que eu tenho que botar tudo isso também dentro do meu tomógrafo. O primeiro passo da radioterapia é a gente adquirir aquelas imagens radioterápicas. Então todo o acessório entra na imagem, certo? Essa modelagem de imobilizadores, tudo que é imobilizador do paciente, isso vai entrar na minha imagem tomográfica. Então eu preciso ter marcações de posicionamento, que eu faço isso já no tomógrafo, com todos os equipamentos que vão no paciente. Por isso que muitos centros de radioterapia têm um tomógrafo dedicado que ele tem um gantry mais largo, para justamente caber todos esses acessórios. Um outro exemplo aqui de imobilizador de outras regiões do corpo. A gente tem um imobilizador aqui de pelve e abdômen, né? Que você pode posicionar o paciente tanto em decúbito dorsal quanto em decúbito ventral. E por que a gente precisa usar isso aqui? Provavelmente, se for uma próstata, por exemplo, esse paciente ele não pode se mover. Então eu preciso que a região que vai ser irradiada, eu vou abrir um campo aqui para irradiar a pelve do paciente ou algum lugar no abdômen do paciente. Isso não pode se mexer de forma alguma. Se o paciente mexer o dedinho do pé dele aqui, não tem problema, está fora do meu campo de irradiação. Mas lembre-se, radioterapia é altamente precisa, esses pontos de radiação. Por isso que eu preciso imobilizar o paciente. De novo, aqui a gente tem um apoiador de cabeça e aqui a gente tem um apoiador, de novo, de pernas para dar um conforto anatômico para esse paciente. Aqui, quando a gente está em decúbito ventral, você também tem um apoiador de pernas e aí você acomoda a cabeça do paciente do jeito que ele ficar mais confortável, sendo que ele vai ficar ali imóvel por um tempo. Ok, pessoal? Então, materiais termoplásticos, a gente pode fazer também tórax superior, tórax inteiro, pernas. Existem braços, imobilizadores de braços. Esse material a gente molda do jeito que for necessário. E como é que a gente faz, então, a confecção de uma máscara lá dentro da oficina? Primeira coisa é colocar a máscara dentro de uma bandeja para aquecimento de máscaras. Essa aqui é uma bandeja elétrica, então estou falando já dos equipamentos que tem dentro de uma oficina, além do material. O material é material termoplástico. O equipamento vai ser isso aqui. Ou eu tenho uma bandeja elétrica para aquecimento de máscaras, ou então a gente tem uma bacia ou uma cuba onde você pode realmente jogar uma água aquecida. Não precisa ser água fervente, é uma água suficientemente quente para deixar esse material aqui mole. Até porque depois de um tempo você vai pegar essa máscara com uma pinça, tirar dali, mas você vai modelar ela com as próprias mãos. A gente usa a mão, então não é água fervendo que não dá para segurar. Até mesmo porque a gente precisa colocar isso no rosto do paciente ainda morno, quente, porque se ela esfria totalmente, ela fica dura. Então é uma temperatura agradável ao tato e quente o suficiente para amolecer o meu material. Tem outros lugares também que, se a pessoa não tem essa bandeja para aquecimento, essa bandeja elétrica, você pode usar uma pia com água quente, uma pia grande, uma pia de inox. Lembrando que a gente está num ambiente hospitalar, tudo isso é higienizado e esterilizado a cada paciente. Você tem um ambiente que tem uma bancada para ter todos esses equipamentos, com uma pia que pode ter água quente nessa pia. Também serve, você vai mergulhar a máscara dentro dessa pia. O segundo passo é você justamente moldar no paciente. Então aqui a gente tem um fantoma
que é um simulador de corpo humano, muito usado em radioterapia. Esse fantoma se chama Alderson Rando. Ele é bem tecido equivalente. E olha só, então você posicionou. Qual é um outro equipamento que a gente encontra dentro da oficina? Uma maca. É comum nós termos dentro da oficina uma maca já para o paciente deitar. Então você pode ter uma pia aqui próxima, onde você vai aquecer o material termoplástico e o paciente já está deitado numa maca próxima a você, que assim você tira daquele lugar, sacode um pouquinho para tirar o excesso da água e vai colocando sobre o paciente. Olha como é que fica mole, isso aqui não precisa fazer muita força. E aí você vai puxando esse material e estica até essa base de acrílico aqui, que você prende a parte dura da máscara numa base de acrílico. Veja que essa máscara ela é de cabeça e pescoço. Então você trava ela aqui, vai ficar perfeitamente o rosto do paciente e depois você com a mão puxa e ajeita essa outra parte se for necessário. Ok, pessoal? E aí você tem um fixador de cabeça com o pescoço junto. Ok? Então essa é a sequência da gente colocar a máscara termoplástica no paciente. Poucos minutos ela já vai esfriando e já fica o rosto do paciente. Tirou daqui, você tem que botar nessa máscara identificação, nome do paciente, número do prontuário dele, nome completo. Então essa máscara é personalíssima e ela tem que ficar identificada. E percebam que existe um molde aqui, para segurar a cabeça do paciente. Vamos ver quem são esses fixadores, então, de cabeça. Tem os suportes de cabeça e pescoço. Ele é constituído do quê? De uma base de acrílico para ser colocada sobre a mesa do tomógrafo, né? E sobre a mesa do acelerador. E no meio dessa base de acrílico a gente encaixa o apoiador de cabeça, que tem de diferentes tamanhos. Ele é encaixado aqui por baixo, você encaixa ele aqui e ele fica fixo nessa base de acrílico. E essa base de acrílico tem os pinos, então, para a gente vir com a máscara termoplástica e eu giro esse pino aqui e travo essa parte azul da máscara. Veja bem, tem um pino de acrílico aqui, que eu giro essa alavancazinha e seguro ele aqui. Tá segura, não tem problema do paciente ficar desconfortável ou até mesmo dele se mexer. Então existem diferentes tamanhos. A cabeça, então, do paciente, essa parte maior aqui apoia o pescoço, o vão do pescoço, e aqui eu repouso a cabeça do paciente. Então, para pessoas que têm um tórax muito alto, que o pescoço vai ficar muito elevado, um vão de nuca muito alto, você tem apoiadores mais altos com a cabeça aqui. Para pessoas menores ou até mesmo crianças, né, que tem um pescoço menor, um tórax não tão grande, você põe a cabeça do paciente aqui. Então a gente tem diferentes formatos, certo? Tem gente que vende isso em código de cores, ou então tem uns que são totalmente cinza, os diferentes tamanhos. Normalmente eles vêm com letras. Ah, professora, como é que eu sei na ficha do paciente qual é o tamanho? Então é aplicador A, B, C, D. Eles vêm com letra e marcado uma letra no próprio apoiador de cabeça. Essa base de acrílico, ela é igual para todo mundo. Então você pega uma base de acrílico, que ela é universal, porque esse tamanho aqui é igual para todo mundo. E aí você põe de acordo com o tamanho do paciente. Você pode testar, ver qual ele fica mais confortável e aí você já separa, escreve na ficha do paciente qual é o apoiador de cabeça que você está usando. Se tiver código de cor no hospital, melhor ainda. Apoiador de cabeça preto C, apoiador de cabeça vermelho D, certo, pessoal? Muito bem? Então, por hoje é isso que nós temos para falar sobre os equipamentos e alguns acessórios. Na aula que vem a gente continua. Bons estudos, cuidem-se e aproveitem bem o tempo de vocês. Até a próxima!